Ok. Record. Ok, tá gravando então. Tudo bem? Obrigado, meninos. Ok. O mais importante aqui era... Voltou o que para vocês? A sua imagem por enquanto. A minha imagem? Voltou o slide ou não? Ainda não. Não? Tá, então eu tenho que voltar lá. Não. Mas vai voltar agora. Vai voltar agora, com certeza. Voltou? Voltou. Pronto, beleza. Sim. Ok, é isso que eu preciso. Obrigado, gente. Então, vamos lá. O assunto é... Vamos ficar um pouquinho aqui. Eu falei para vocês que depois tem uma parte de um capítulo no livro Teologia do Apóstolo Paulo, do Hermann Wiederbos, ou Wiederbos, da cultura cristã, que ele tem um estudo só sobre... Eu tenho 2 textos sobre isso, mas agora não é hora. Depois eu vou passar isso para vocês. Então, vamos lá. Tem 14 versículos em Efésios que Paulo usa a expressão em Cristo. Só no capítulo 1, nos versículos 1, 3, 9, 12 e 20. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque essa expressão, eu fiz esse simples gráfico aqui, por causa da preposição em, que ela significa dentro de. Dentro de. Então, há um jogo de palavras, porque os efésios estão em Éfeso, como nós estamos no Brasil, como você está na sua cidade, no caso lá no seminário nós estamos em Anápolis, mas você está em Cristo. O que significa isso? Significa uma posição. Guardem essa expressão. Significa uma posição. Lá no capítulo 2, nós vamos passar por ele, Paulo diz que Jesus morreu por nós, ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guardem bem essa expressão aí. Está aparecendo um texto bíblico para vocês? Sim ou não? Não, está aparecendo só o slide. Está aparecendo só o slide. Tá. Então, eu mudei aqui, não apareceu, porque pode demorar um pouco mais. Mas eu estou me referindo a Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembram daquela expressão bíblica, assenta-te à minha direita, Deus Pai fala para o Deus Filho, até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos teus pés? Nós vamos passar por eles, eu tenho a coletânea de todas as referências, que é uma citação de Salmos e onde ela aparece no Novo Testamento. Então, em Cristo é uma posição. Já viram falar daquela santificação posicional e progressiva? Então, é igual aquela ideia. Às vezes, vocês veem muito isso, né? Os mais jovens, principalmente, sabem disso. Às vezes a pessoa, a menina, principalmente as meninas, quando são fã de um grupo aí e vão assistir o show, que ficaram 3 dias na fila, diz: nossa, quando fulano me chamou para subir ao palco, para ficar ao lado dele, eu quase desmaiei, não acredito, assim por diante. Vocês sabem o que eu estou falando, não vamos perder tempo com isso, não. Então, a posição dela é que ela estava lá no palco, ao lado do artista, entre aspas, do ídolo dela, ao lado dele. Não acredito que ele me chamou para ficar ao lado dele. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós estamos em Cristo Jesus. É uma posição. Agora vem uma pergunta. Quais são, desculpa, as implicações e as bênçãos de estar em Cristo Jesus? Eu diria para vocês que, resumidamente, é o que nós vamos mais ler e esboçar do que analisar hoje, que é onde eu programei a minha aula. Tá? Então, não se esqueçam disso. Agora, é uma expressão que aparece muitas vezes no Novo Testamento. Em Efésios aparecem essas 14 vezes. Não esqueça. Eu conheci um colega pastor presbiteriano que todas as vezes que ele ia assinar alguma coisa, ele colocava embaixo do nome dele em Cristo. Em Cristo. Tá? O que significa, então, a preposição em
significa dentro de. Por isso que eu fiz esse círculo, não, essa fórmula oval aí, e o outro um pouco maior. Muito bem, aí estão as 14 vezes. Então, agora vem um comentário de Stott para fechar essa parte. Logo nas primeiras palavras, o apóstolo Paulo deixa bem claro o elo vital entre o autor, ele, os leitores, os efésios, no caso nós aqui, e a mensagem. Qual é esse elo vital? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo diz, apóstolo de Cristo Jesus, os leitores estão em Cristo Jesus, não é? No mesmo versículo, que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Stott diz que toda a carta pode ser resumida assim. O ponto central da carta é o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através do Espírito Santo hoje, a fim de edificar a sua nova sociedade no meio da velha. É uma expressão que ele vai usar, nova sociedade. Por quê? Vamos passar lá no capítulo 2, versículos 11 a 22. Porque ele derrubou a parede da separação que existia entre judeus e gentios e dela fez um novo homem, uma nova sociedade, um novo corpo, a sua igreja. Então, o ponto central da carta é esse: o que Deus fez por meio da obra de Jesus Cristo. Uma outra parte, ele diz, a carta inteira é uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo e do que nós devemos ser e fazer em decorrência. Para mim, isso aqui é fantástico e resume bem, exatamente. É como se fosse assim, que bom que dá para dividir exatamente ao mesmo. Capítulos 1, 2 e 3, o que Cristo fez. Capítulos 4, 5 e 6, o que a igreja tem que fazer, baseada naquilo que Cristo fez. E é por causa do que ele fez, aí de novo a ênfase na sua graça, nós conseguimos fazer, que vamos passar lá, sobre santificação, comportamento, relacionamentos, batalha espiritual e assim por diante. Então, é bom que você fique com essa visão de Efésios como uma carta que tem muitas coisas práticas para a vida cristã. Tá, eu coloquei, fechei, tá? Então, agora voltei para poder a gente reaquecer, né? Recurso de pedagogia didática, revendo a aula, mas comentando coisas que eu ainda não tinha comentado na nossa última aula lá, baseada em Efésios 1 e 2. Passamos, então, à introdução. Muito bem. Eu tenho uma dica para vocês que não aparece na apostila, porque aparece na minha apostila de exegese de Romanos. Essa é uma parte mais exegética, mas aplica aqui perfeitamente. Gente, isso aqui é uma sugestão, tá? Não é um texto canônico, mas isso vai te ajudar muito. Como você estudar um parágrafo de qualquer livro da Bíblia, no caso aqui de Efésios. Procure encontrar 5 coisas. Primeiro, os verbos principais. Tá? Os verbos principais. Por quê? Porque, gramaticalmente falando, o verbo é a principal parte de um discurso, seja ele escrito, seja ele falado. A gente não conhece aquela famosa definição que o verbo é uma palavra que exprime ação, é um estado de coisa, mas vamos ficar só com ação, não é aula de língua portuguesa. Mas isso é o que está na gramática. Então, eu gosto de dizer assim, que o verbo é aquilo que faz o versículo mexer. O verbo é aquilo que faz o versículo se movimentar. Estou colocando no singular. Isso é fundamental. As minhas apostilas de exegese, elas, depois do texto grego, elas separam um quadro para os alunos poderem analisar os verbos, porque isso é muito importante. Por exemplo,
Quantos versículos, quantas mensagens você tem baseado num verbo? Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a profecia deste livro, né? Quantas mensagens você ouve assim? Jesus parou, Jesus chamou, Jesus tocou, Jesus olhou. É só você observar. Segunda coisa, encontra as palavras que se repetem. Eu acabei de fazer isso e ainda dei ênfase para vocês. Daqui a pouco eu vou mencionar. Por exemplo, por que repete tantas vezes graça? Por que repete tantas vezes paz? Por que repete tantas vezes em Cristo? Né? Quando você está ouvindo alguém falar, você fala, ó, a terceira vez que ele fala isso. Porque a repetição é a mãe da sabedoria. A repetição é para dar ênfase, né? Como alguém que está com um martelo e bate várias vezes na cabeça de um prego, para ficar bastante firme. Então, por que está repetindo? Daqui a pouquinho tem que correr. Nosso tempo é rápido aqui, a leitura de Efésios. E terceiro, encontra as palavras incomuns. Né? Já é nosso dever encontrar o significado das palavras. Imagine uma palavra incomum. Que palavra é essa? Que significado que tem? Vamos olhar isso daí. Número 4. Descubra o sujeito. Bem gramática. Né? Fazendo aquelas perguntas. Quem é que está fazendo isso? Quem é o sujeito aqui? Ele está falando de quem? Você se lembra lá na passagem da conversão do eunuco, quando o Espírito Santo fala para Filipe se aproximar do carro e ele está lendo o profeta Isaías, ele pergunta assim, ele está falando sobre ele ou ele está falando sobre outra pessoa? Quem é o sujeito aqui? E quinto, o complemento, que é descobrir o objeto, para onde se dirige a ação do sujeito, né? De ser exatamente assim, mas aquilo que está complementando. Ele está fazendo o que aqui? Que vai completar a oração. Pode ser um predicado verbal, nominal, verbo nominal, assim por diante. Tá? Pode ser muito gramática aqui. Mas, irmãos, isso aqui é precioso. E aí você vai me perguntar se todas as vezes que eu vou preparar um estudo bíblico, não. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, com o passar dos anos, sabe aquela questão de você ir passando automaticamente as marchas do seu carro? Você já vai acostumando, ou daqui a pouco, como eu já vou estar acostumado a me relacionar com o Zoom aqui, esse programa, para as aulas, né? Então, é só você lembrar isso daí, tá? Isso vai te ajudar. Estão me ouvindo? Sim, pastor. Oi, quem? Márcia. Ah, Márcia. A Márcia não tinha falado, eu estava preocupado. Falei, será que a Márcia não vai perguntar nada? Hoje é aniversário do Alberto. Precisamos cantar uns parabéns para ele. E o que ele vai dar de presente para nós aqui? Alberto, fala aí. O que ele vai dar de presente para nós? Ok. Eu quero só... Roberto, vamos orar. Vamos nos parabéns daqui a pouco. Eu quero... Quem é que está enchendo de coraçãozinho aí a tela? E vamos tirar a gente. Nosso tempo é curto. Tá bom? Vamos lá. Esse texto, por exemplo, esse parágrafo de 12 versículos, que é uma leitura só. Preste atenção nisso. Se tivesse em sala de aula, a gente ia dividir, mas nosso tempo aqui. Então, paciência por ouvir essa aula expositiva. Bendito Deus e Pai, Efésios 1:3. Deixa eu ver se você... deixa eu pegar para vocês aqui. Vocês estão com ele agora? Alguém está aí? Sim, apareceu aqui. Sim. Ok. Gabriel, só você que está acordado, então fica firme comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. O que será que significa beneplácito? De sua vontade,
para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Pega bem o significado de remissão. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, de novo, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. O que será que significa dispensação da plenitude dos tempos? Hein? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, olha a palavrinha aqui, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, olha o em Cristo aí, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que será que significa esse ser selado com o Espírito Santo? O qual é o penhor, o que será que significa penhor? Da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tá. Nosso tempo praticamente estourou, mas era isso. Eu quero chamar a atenção para vocês, versículo 6. Para o louvor da sua graça, versículo de número 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, e a última expressão no versículo 14, em louvor da sua glória. Opa! 3 vezes essa expressão se repete. E durante a leitura eu parei e dei algumas ênfases. Então, hoje, eu preparei isso propositadamente, dessa forma. Vejam bem, eu vou voltar lá agora para o esboço que você tem em PDF. Veja bem, bom, eu já te dei toda a carta esboçada. Vejam aí, as ricas bênçãos espirituais. As bênçãos do Pai, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou. As bênçãos do Filho, a redenção, a remissão e a revelação. E as bênçãos do Espírito. Ele é o Espírito da promessa, é o selo de Deus, é o penhor de Deus. Estão vendo? Então, essa é uma forma de você olhar para o parágrafo, observar aquelas palavras. Aqui você já tem ele esboçado. Tá. O que nós precisamos agora? Aqui é o esqueleto. Nós precisamos encher ele de carne, de conteúdo e entender essas expressões. Tem sido falado que esse é um dos textos mais ricos que nós temos, né? Se pararam para observar, só tem ponto final no final do versículo 14. Alguém falou que isso aqui é um parágrafo de 12 versículos que formam uma única sentença gramatical, um fôlego de Paulo. Stott diz que ele não para nem para tomar um fôlego, não tem ponto final. É como se ele tivesse... Opa, vamos devagarzinho. Como se ele tivesse indo e relatando e relacionando as bênçãos, essas bênçãos do Pai, essas bênçãos do Filho, essas bênçãos do Espírito Santo. Quando ele parou, já estava lá no final do versículo de número 14. Muito bem. Tarefa e vamos encerrar. Tá? Só um minutinho aqui. Vocês estão me vendo de novo ou não? Vocês foram embora? Ainda não. Estamos vendo a apostila. Só pequenininho. Qual que vocês estão? Normal. Não, eu preciso que vocês me vejam. Oh, help me. Eu estou vendo. Aperta ESC, pastor. Gente, é só ir passando pro lado, que aí muda para você passar para a direita. A primeira coisa é a imagem dele junto com Pois é, pastor, aperta ESC para sair do slide. Deu certo. Ok, vamos lá. Então, para a gente organizar e ganhar tempo,
é bom lembrar que nós estamos com a metade do tempo e já perdemos algumas semanas. Então, por onde nós vamos? Eu tenho muito material sobre eleição e predestinação. Segundo, vocês vão estudar isso especificamente quando estiverem estudando soteriologia, que não é a doutrina do solteiro, mas é a doutrina da salvação. Tá? Muito material sobre isso eu vou alinhar para vocês. Teve um debate, vou colocar assim, sadio, do grupo dos obreiros da ICEB de vários lugares do Brasil, quase 200 pessoas. Aí eu fiquei acompanhando. Aí eu falei assim, irmãos, eu acompanhei em silêncio, aí agora eu entrei e coloquei um texto lá que depois eu vou compartilhar ele com vocês. Tá lá, Luiz César, o pastor Abimael, e Tiago e João Batista Cavalcante. Eu fiquei quieto até colocar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, se você ainda não respondeu aquele questionário, lembra que são dois questionários, o texto da eleição do Wayne Grudem, que eu distribuí em sala de aula em papel, ok? E se você precisar dele em PDF, eu posso mandar para você, responder aquele texto. E a segunda coisa, por favor, pegue o comentário de Stott, a mensagem de Efésios, e leia essa parte onde ele comenta dos versículos 3 a 14, o texto que foi lido hoje. Então, próxima aula será Efésios 1, 3 a 14. E aí, não podemos falar mais sobre isso. Aí já vamos para 1, que é a 15 a 23, tá? Então, isso que nós temos que fazer. Então, está dada aí a matéria. E se você não levou o seu livro, eu vou ver se eu consigo aí o PDF para colocar para vocês. Mas a gente vai seguir o comentário de Stott de perto, já tem aquele esboço e o texto, tá? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto de eleição, uma vez que você já leu. Eu queria mesmo estar em sala de aula para poder ouvir vocês e a gente compartilhar, mas nós vamos ter esse texto aí com proveito, ok? Então, a nossa aula está marcada conforme o horário. Esse horário aí foi um quebra-cabeça, né? Porque é só pela manhã, e tem professor que pode um, pode outro, e eu tenho 6 aulas no seminário. Então, aí eu tenho que ir encaixando isso daí. Tudo bem? Alberto, seu aniversário. Cadê você? Oi, estou aqui. Então, quem vai cantar parabéns? Vamos cantar parabéns para ele? Pastor, foi o Alberto que colocou o coração, viu? O Alberto fez o quê? Temos que ir, senão vai desligar aqui. O Fred Mercury está diferente, cara. Tá. Misericórdia. Então, quem vai cantar? Quem é o da música? Parabéns. É o Fred Mercury aí, ó. A Márcia. Vamos lá, Gabriel. Parabéns. Vamos lá. Parabéns pra você. Essa data. Muitas felicidades, muitos baixo. anos de vida. Vocês não estão cantando. Alberto, com Deus ao seu lado, Amém, vamos orar. seu conduzir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém? Amém. Ô Carlos Dias, faz a oração pelo Alberto e encerra a nossa aula. Senão vai acabar o nosso tempo. Vamos orar pelo Alberto. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado a Deus pelo cuidado do Senhor sobre nós. Amém. Amém. Nós te louvamos pela vida do Alberto. Nós Amém. agradecemos, ó Deus, pela amizade dele, pelo companheirismo dele, pelo exemplo que ele nos dá também. Nós louvamos o Senhor, ó Deus, pela vida do nosso irmão. Que o Senhor Amém, dê Pai. sabedoria, graça, que o Senhor acrescente aos dias dele todos aqueles atributos que nós tanto almejamos no teu caráter, Pai. Amém. E que ele possa ser humilde, santo, que ele possa ser obediente e que ele tema o Senhor, ó Deus. É isso que eu peço no nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, como diz o salmista, vamos clamar pela manhã, meio-dia, à tarde, para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e coloque um fim nessa pandemia. Em nome de Jesus, nós temos sofrido muito menos que outros países, né?
A Espanha hoje já passou de 100 mil casos e assim por diante, tá bom? Foi muito bom rever vocês. Deus abençoe. Olhe lá daqui a alguns minutinhos no grupo de Efésios que eu vou colocar algumas coisas para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Falou! Hello.